E agora, nessa segunda parte do programa, você sabe que a gente sempre traz para você um convidado ou convidada especial que ajuda de forma geral em orientações para vocês que prestam vestibular. Vem aí agora a Conversa Coruja. No Conversa Coruja de hoje, nós trazemos um psicólogo formado na USP, que é mestre pelo HC, Hospital das Clínicas da USP Ribeirão, pós-graduando aqui na USP Ribeirão, o Vitor Malerba, que manja bastante de comportamento, dos aspectos emocionais dos vestibulandos, e veio aí trazer um pouco da sua experiência para ajudar na orientação nesse momento tão delicado da vida do vestibulando. Boa noite, Vitor. Boa noite, João. Boa noite, Gui. Muito obrigado pelo convite, viu, gente? Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Legal demais. Legal, a gente que está muito feliz. Posso começar a brincadeira? O Gui, como nos programas padrões aqui, ele tem a honra de fazer a primeira pergunta. Poxa, então vamos lá. Primeiro, Vitor Malerba, uma das pessoas que eu profissionalmente mais admiro, que eu conheço nessa vida, uma pessoa que eu coloco a mão no fogo pelo trabalho. Então, antes de tudo, é uma honra te entrevistar e trocar uma ideia com você, porque como eu gosto de te ouvir falar e como eu sei o tanto que você sabe sobre isso. Então, para a gente começar a nossa brincadeira, a nossa linha de profissões, as nossas perguntas de ideias, de carreira, de profissão, de futuro, de mercado de trabalho, começo com uma pergunta bem genérica, bem geral. Vitor, o que você acha e quais são os aspectos mais importantes que você considera para que uma pessoa que é pré-vestibulando, que é vestibulando, escolha a sua carreira? O que ela deve levar em conta para fazer uma escolha tão importante assim, cara? Bom, Guilherme, primeiramente, eu acho que os alunos no ensino médio eles estão com muito medo, né? E acho que a gente precisa compreender esse medo que eles estão, né? Nós temos um cenário de uma sociedade atual com um mercado extremamente competitivo e uma cultura que incentiva cada vez mais o perfeccionismo e transforma as falhas em algo quase inaceitável. Então, esse conjunto de elementos pressiona os alunos de uma forma que eles ficam inundados de medo. E eu acho, Gui, que isso explica, em parte, por que nós temos, assim, nos cursinhos, né, que vocês dão aula, por que a maioria das pessoas está prestando 1 ou 2 cursos de mais prestígio, sendo que nós temos mais de 200 carreiras como opções, né? E a maioria está concentrada nesses 1 ou 2 cursos de maior prestígio. Eu penso que as pessoas não estão podendo sonhar, né? Elas estão com tanto medo dessa competitividade, de não ter sucesso, de não se inserirem no mercado de trabalho, que elas acabam fazendo escolhas que elas consideram mais seguras, né, nesses cursos de maior prestígio. E não faz sentido que 80% das pessoas do cursinho tenham toda essa vocação para 1 ou 2 cursos, né? Eu acho que essas pessoas estão com muito medo, né, e estão fazendo uma escolha que elas consideram assim que vai garantir uma inserção no mercado de trabalho, né? E elas não estão podendo sonhar, né? Estão considerando muitas vezes só os aspectos externos, né, materiais, financeiros, e estão deixando de olhar para aquilo que são os sonhos delas, as paixões delas, a vocação delas, né? E isso é uma solução a curto prazo, porque você se coloca no mercado de trabalho, você vai ter um salário, uma estabilidade financeira, mas se você não gosta daquele trabalho, você não vai ser uma pessoa feliz com a sua vida, né? E aí como é que você vai trabalhar com qualidade? Como é que você vai ser um bom profissional se você não gosta daquele trabalho, né? Então eu penso que os alunos eles precisam considerar mais o mundo interno deles, né? As paixões, os sonhos, né? Eles precisam ficar mais livres desse medo para poder sonhar mais, né? E eles precisam de recursos para poder lidar com esse medo, sabe? Para poderem se tranquilizar, para poderem sonhar mais. Então eu considero que levar em conta esses aspectos internos, né, de paixão, de vocação, de sonho, eu penso que isso está em falta hoje em dia. Muito legal. E, Vitor, olha só, a gente costuma fazer no nosso programa uma enquete. E hoje, justamente em função dessa pauta final do que rolou na semana e dessa primeira pergunta, a gente deixou a enquete para fazer nesse momento.
O que é que você, aí vestibulando, leva em consideração para a escolha da carreira? Identificação ou salário? A gente quer a sua opinião. Mas, Vitor, concordando com o que você falou, o Gui vai postar agora para nós a enquete. Vai contigo então, fechou, deixa vai lá comigo. No @hora do vestibular, tá? Para você responder isso. É muito importante a gente saber o que você, aluno e aluna, está pensando. Mas concordo na hora que você fala isso, né? No sentido de a gente percebe que como que 80% dos vestibulandos quer ali praticamente a mesma carreira. Então, tem um contexto aí que deve ser maior. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, Vitor. Até que ponto você acha que essa escolha que está ocorrendo, né, talvez por identificação, por salário, mas ela possa também estar vindo de uma pressão familiar e até que ponto isso é prejudicial ao candidato na sua experiência? Claro. João, eu sou psicólogo e eu venho de uma família de médicos, né? Tanto meu pai quanto minha mãe são médicos. Então eu lidei muito com isso. E são formados na USP, né? Ainda por cima. Então havia uma pressão familiar, social, dos colegas, dos professores, para que eu fizesse essa mesma escolha dos meus pais. Eu penso que a gente precisa, em algum momento, se perguntar sobre qual que é o nosso sonho, né? Porque os nossos pais, eles sempre têm muitas expectativas sobre nós, desde antes da gente nascer, né? Se vai ser menina, se vai ser menino, se vai jogar futebol, se não vai. E com a profissão não é diferente. Eles têm mesmo essas expectativas, não tem outro jeito, né? Eles vão sempre ter as expectativas deles, mas a gente precisa, em algum momento, se questionar sobre quais são os nossos sonhos. E nós não somos extensões narcísicas dos nossos pais. Nós somos seres separados. E, no fim das contas, essa escolha, ela vai determinar como é que vai ser a nossa vida, né, nos próximos 40, 50 anos. E não a vida dos nossos pais. Né? Então, a gente precisa fazer essa escolha por nós mesmos. E não pelos pais, né? Porque a gente que vai colher os frutos e também vamos quebrar as pedras desse caminho. Entendo. Talvez os pais, eles também pensem na questão de uma segurança. Às vezes o sucesso deles, eles projetam na gente que se for por aquela opção ou por aquela carreira, a gente terá mais segurança ou alguma coisa nesse sentido que deixa os mais confortáveis, mas temos que entender que os indivíduos, né, eu gosto de usar essa palavra que ela é um pleonasmo, os indivíduos são individuais, então a gente tem que respeitar. E até corroborando um pouco, daqui a pouco o Gui faz uma outra pergunta, eu oriento os meus alunos nesse sentido também. A gente tem que pensar que provavelmente você vai ter uma expectativa de vida muito alta, passa dos 70 anos, e você vai trabalhar grande parte da sua vida, e na média aí 8 horas por dia. Então, não é possível que uma pessoa seja plenamente feliz dedicando 8 horas diárias da vida dela a uma coisa que ela só está pensando na segunda intenção, que é um lado financeiro. Se ela não se enxergar ali no dia a dia, na felicidade dela, pouco provavelmente ela vai ter um resultado de plena satisfação na hora que ela chegar no timeline dela. Mais ou menos por aí, né, Vitor? Com certeza. E eu estava até pensando, né, João, que nós estamos aqui numa conversa em três pessoas que não prestaram, que não fizeram cursos tradicionais, né? O Guilherme fez história, você é biólogo e eu sou psicólogo. E nós estamos muito bem, obrigado, né? Acho que temos a nossa estabilidade, fizemos uma escolha que tem a ver com quem a gente é, que nos realiza existencialmente, né? E eu acho que é importante os alunos terem esse modelo, né, de que é possível sim você escolher um curso que não é assim o sonho de todo pai e de toda mãe, mas que tá tudo bem, né, que no final dá tudo certo se você se dedicar, né, e se você se esforçar e estiver sempre estudando, se aprimorando, se atualizando, isso é possível, né? Então esses cursos diferentes, né, que muitas vezes os pais não conhecem ou ficam assustados, eles são possíveis também, né? Eu acho que é importante os alunos saberem disso, que está tudo bem escolher um curso que não é um dos 3 tradicionais. Legal. Eu acho, né, fazendo até antes de fazer outra pergunta, fazendo um adendo a isso,
Eu acho que um ponto, me corrija se eu estiver errado, um ponto muito importante também é que muitas vezes essa pressão familiar, ela é exercida sobre uma lógica que hoje já não existe mais. Sobre muitas vezes aquela minha época, mas não que é hoje. Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo. A carreira hoje do direito não é uma carreira fácil. Os concursos estão lotados, né? É uma profissão árdua, difícil, não é? E existe uma ideia de 30 anos atrás que você vai formar em direito e você vai ser doutor e você vai sair ganhando R$200 mil por mês. Essa ideia, ela não é a realidade do formando em direito hoje. Então, é muito importante a gente criar uma noção de mercado de trabalho e de julgamento de curso sobre o que o curso é hoje, não sobre o que esse curso era 30 anos atrás, entende? Eu não sei se você concorda, Vitor. Entende essa ideia? Concordo absolutamente, Gui. E eu incentivo muito os meus clientes, né, que me procuram para orientação vocacional ou para psicoterapia, a se informarem sobre a realidade atual da profissão. Então, como é que está o mercado de trabalho hoje? Como é que estão os salários na área que ele se interessa? Se ele já conversou com um profissional da área que ele se interessa, que está atuando hoje no mercado de trabalho. Como é que é o dia a dia desse profissional? Que estilo de vida que ele leva? Né? Quais são as condições financeiras, condições materiais dele? Né? Porque os pais, eles são muito amorosos, né, com os filhos e eles querem proteger os filhos. E muitas vezes eles têm medo daquilo que eles não conhecem, né? E eles se baseiam muito acertadamente, como você falou, né, no conhecimento que eles têm da época deles, em que eles estavam prestando vestibular, dos cursos que eram prestigiosos na época deles, né? Então é importante que os alunos, os vestibulandos, façam as pesquisas por eles mesmos. É importante que eles fiquem livres com a curiosidade, com essa busca pelo conhecimento, para conhecer de fato o que é a realidade de hoje, como é que são os cursos, sabe? Ser cara de pau mesmo, e entrevistar, e conversar com os profissionais, estar aberto para aprender coisas novas, para saber qual que é a realidade de hoje, né? Porque os pais, muitas vezes, eles, com todo o cuidado do mundo, né, mas eles estão baseados naquilo que eles conhecem. Perfeito. Legal. E corroborando ainda rapidinho um pouco com... Tá legal a entrevista, falaram, né? É uma conversa Porque boa, né? Falar sobre isso, é da muito hora. legal. E por exemplo, direito sempre foi um curso muito concorrido, muito bem conceituado. Hoje não figura mais entre os 10 mais concorridos da USP, mas por outro lado a gente teve ali entre as 10 audiovisual e design. E a galera do cinema pega a pior fama que tem na faculdade, né? E aí? Isso tem muito a ver com a atualidade mesmo, porque hoje nós estamos na era digital, essa era é uma novidade, ela é uma realidade, desculpa, é uma realidade. Então, esses cursos, eles ganham uma projeção gigantesca. E talvez nessa linha anacrônica que o Gui citou, de a gente defender um curso para o nosso filho com a visão que a gente tinha na época, alguém há 30 anos vai falar, não, presta audiovisual que isso aí vai ser a profissão. Ninguém falaria isso. Então, talvez o mercado de trabalho do audiovisual hoje esteja melhor que o mercado de trabalho do direito. E aí? Isso tem que ser levado em consideração. Né? E aí? E isso a gente vai trazer cada vez mais informações para você que está nos acompanhando, tá? Nesses próximos programas a gente quer falar sobre mercado de trabalho. Deve ter uma galera desesperada agora, tipo, mano, outros que profissionais. Mas prossiga aí, Gui. Não, nossa, tá legal essa conversa. Bom, continuando então e meio que na mesma linha, mas dando alguns passos à frente. Um outro ponto, então, crucial, que eu acho que a gente já citou muito, mas entrando de forma específica nesse assunto. Mercado de trabalho. Tem como sempre a gente fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho, tem como eu avaliar, existem inúmeras possibilidades de eu entender o que está rolando. Até que ponto isso deve ser levado como um fator extremamente importante para a escolha do meu curso? Por exemplo, eu fiz história. Gente, eu, Guilherme de Oliveira Freitas, eu sou historiador. Vocês têm ideia de quantas vezes eu já ouvi que eu iria passar fome? Mas inúmeras vezes e de inúmeras pessoas que eu iria passar fome. Gente, eu não acredito em mim, dá pra ver que eu não passo fome. E eu tenho uma vida muito confortável, hoje eu sou feliz, extremamente realizado. E aí? Então, até que ponto essa ideia de que, nossa, esse curso dá dinheiro e esse curso não dá dinheiro pode ser levado em consideração?
Que se por um lado a gente tem profissões que são muito romantizadas, idealizadas, por outro a gente tem aquelas profissões que são muito desvalorizadas, que são diminuídas pela sociedade. E existe um preconceito muito grande, né, em relação a elas. Então eu penso que é importante os alunos pesquisarem por eles mesmos, né, não ficarem no nível do preconceito, da preconcepção, irem adiante, pesquisarem, conversarem, né, com os profissionais, pesquisarem como é que está o mercado de trabalho em cada área, né? Isso é fundamental, né? Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Essa pesquisa, porque realmente tem alguns cursos que são muito desvalorizados, que existe muito preconceito, e levar em conta a realidade da profissão e não o preconceito é aquilo que é fundamental, né? Legal, eu também como biólogo, isso aí é padrão, né? Poxa, a gente seguiu a carreira de professor, né? A gente seguiu a carreira de professor, tem aquela ideia, você vai ser biólogo, você vai se acorrentar em árvore a vida inteira para não derrubar, e a gama de opções é absurda, né? É uma visão boba, né? É uma visão rasa, pobre. Eu tenho amigos trabalhando em várias áreas, neurociência, genética de cana-de-açúcar, como professores, trabalhando no IBAMA, chefiando bosques. Então, assim, tem tanta variedade, às vezes, dentro de uma carreira para essa visão limitada do vai passar fome que não... É desestimulante, né? No mínimo, né, Gui? Eu acredito que exista uma base muito preconceituosa mesmo, que alguns cursos criaram estigmas do que eles são, né? Como você havia falado, e criaram, esse curso é disso, esse curso é daquilo, e as pessoas não conhecem aquele curso. Então, aqueles cursos carregam famas. Um caso legal, o Vitor, e aí passando a pergunta, uma questão importante. Você citou cursos de prestígio e falou sobre isso. Cara, o que está acontecendo com medicina? Porque, por exemplo, estão abrindo universidades de medicina que possuem mensalidade alta, porque o curso de medicina é de fato um curso caro, né? Cara, e tá aparecendo mensalidade de 10, 12, 15 mil reais e tá dando 100, 200 candidatos por vaga. A Unesp em Botucatu, medicina, é 311 candidatos por vaga. Por que existe esse boom da medicina maior do que outros? Acho que sempre foi, né? Mas existe muito maior do que em outros períodos. A gente está atingindo a casa das centenas, né, de candidato vago. Isso é impressionante. Sim. Bom, eu acho que existem alguns fatores sociais, né, para a gente considerar. Primeiro, a gente vive num país extremamente desigual, né, e eu acho que quanto mais o país é desigual, maior é o medo das pessoas e a pressão delas para estar na classe alta, na classe de cima e não na de baixo, né? Então elas buscam fazer uma escolha que vai garantir essa posição social. Um outro fator cultural é que nós estamos numa sociedade que é cada vez mais perfeccionista, uma sociedade que cobra que você tenha uma produtividade perfeita, que você tenha um salário perfeito, que você tenha uma casa X ou Y de tal tamanho, um carro de tal tamanho, né? Então, alguns cursos que são atrelados a uma remuneração maior, eles vão ser muito procurados mesmo, né? Porque os alunos eles têm muito medo, os jovens têm muito medo de não conseguirem chegar nesse padrão de perfeição que a sociedade cobra deles. É um padrão assim horrível, monstruoso, né? Essa combinação, né, de competitividade do mercado de trabalho e exigência de perfeccionismo, né? Isso vai levar, inclusive, aos alunos que se preparam o ano inteiro para o vestibular e estudam e deixam de namorar e de ter uma vida para chegar na hora do vestibular e muitas vezes ter uma crise emocional, uma crise de ansiedade, né? Porque a pressão é tamanha que a pessoa só leva em conta o estudo, né? E acaba não cuidando do emocional. Mas isso eu acho que é um assunto até para um outro programa. Mas o fato é que existe um perfeccionismo, uma cobrança de perfeição muito grande que eu penso que leva as pessoas a procurarem por aquele curso que elas vão achar que é garantido o sucesso, né? Que ela vai conseguir ter aquela estabilidade, aquele patamar social, né? E muitas vezes ela realmente consegue uma estabilidade, mas ela deixa de levar em conta aquilo que eu falei no começo da entrevista, né? Que é os aspectos internos, as paixões, os sonhos, o que cada um deseja dentro de si. Legal.
Ô, Vitor, eu vou fazer uma pergunta aqui para você e depois vou abrir aqui porque nós temos espectadores que estão querendo perguntar também. Isso é muito legal, viu, gente? Legal, vai mandando pergunta, pode mandar que ele responde, viu? E qualquer pergunta aí você manda. O Gui, ele vai ler pra gente. Mas eu queria emendar nesse bate-papo com a seguinte situação, né? A gente viu aí medicina, essa concorrência absurda, tem a questão salarial. Será que pode ter, talvez, pelo menos em alguns casos, a questão do status em relação ao reconhecimento da dificuldade de seguir aquela carreira? Em que sentido? Por exemplo, às vezes eu tenho alguma questão familiar, alguma coisa que eu acho que eu não sou reconhecido no meu nicho ali, entre os meus amigos, entre os meus familiares, e aí ser aprovado num vestibular muito difícil, ele me dá essa vitória para eu mostrar. E às vezes, no fundo, não era isso que eu queria, mas eu quero mostrar alguma coisa para alguém. Você enxerga que isso pode acontecer com algumas pessoas? Com certeza, João. Isso que você falou é muito coerente. E eu penso que isso está muito atrelado à questão do perfeccionismo, né? Da exigência de uma vida perfeita, né? De uma imagem perfeita. Né? A gente tem hoje o fenômeno das redes sociais, em que as pessoas precisam transmitir para os outros essa imagem de uma vida perfeita, né? Então, muitas vezes uma pessoa que está ali com as inseguranças dela, né, com o sentimento de inferioridade dela, está na adolescência, né, cheia de dúvidas, uma identidade em construção, tantas angústias, né? E às vezes uma medalha, né, um troféu que pode aparecer na forma de uma aprovação num curso difícil. Essa medalha, esse troféu, ele aparece como a solução para todos os problemas da pessoa, né? Então é uma propaganda muito sedutora, assim, né? Então venha aqui, né? Faça esse curso, passe nesse vestibular que você vai ser visto como uma pessoa bem-sucedida e todas as suas inseguranças e os seus medos vão desaparecer. E isso é uma ilusão, é um engano, né, João? As pessoas, elas podem até conseguir chegar a ter esse sucesso no vestibular, num curso de prestígio, difícil, mas os medos, as inseguranças, elas continuam lá dentro dela, ela não se livra delas. E ela vai precisar trabalhar isso numa terapia, vai precisar lidar com isso através da vida dela toda, né? Vai precisar dar um olhar para isso, né? Se não puder olhar para isso, vai ter as mesmas dificuldades de antes. Show, interessante. Sensacional. Ô Gui, aí, cara, Doido, traz uma né? pergunta da Cara, galera aí pra nós. Nossa, a Amandinha aqui, o nome que a gente tá assistindo a gente pelo YouTube, e mandou uma pergunta aqui, uma pergunta legal. E sobre a questão de mudança de curso, né? Como falar com os pais que o curso que eu tô fazendo ou prestando não era o que eu pensava? Como lidar com essa situação? Difícil, hein? Tá, e depois tem outra aqui também, mas vamos nessa. Olha, Gui, eu acho muito importante a gente colocar para os alunos que, embora seja muito importante eles se informarem ao máximo, né, antes de prestar um curso, que essa escolha ela não é totalmente certeira, né? Muitas vezes os erros, os enganos acontecem, né? E a vida ela não é uma linha reta, ascendente, perfeita. A vida é um zigue-zague, ela tem seus altos e baixos, e é absolutamente normal a gente ter dúvidas e querer mudar de curso, né? Eu mesmo pensei, né, depois que eu me formei em medicina, eu pensei em ser músico, e aí eu fui trabalhar como músico por 1 ano para depois voltar para psicologia, né? Então, depois de terminar a psicologia, eu pensei em ser músico, e acho que isso é muito natural, né? É parte da vida a gente se enganar, a gente se conhecer durante o processo, né? E mudar de ideia, mudar de rumo, né? A vida não é uma linha reta perfeita, gente. A gente pode, sim, mudar de ideia, mudar de opinião. O ser humano não é coerente, né? Ele é inerentemente paradoxal. E a gente vive, né? Precisa conviver com as contradições da maneira que a gente puder. Sensacional. E aí, tem mais uma pergunta aí? Quer dar para tempo de Vamos ler? dar, Então mais beleza, eu tava uma, preocupado com o tempo. Não, vamos lá, porque beleza. tá legal essa interação aí, me perguntaram, bacana, né? Marília aqui me perguntou como você enxerga a questão de concorrência nos cursos e como essa situação pode afetar amizades e relações por conta de uma concorrência interna
entre as suas próprias amizades, dentro das pessoas que prestam algum curso igual e específico. Acho que isso, eu imagino que isso possa acontecer muito, por exemplo, uma turma inteira presta medicina. E aí rola uma concorrência dentro daquela turma, né? É muito louco, né? Torce pro cara passar mal no dia da prova. Você torce contra o seu amigo, né? É muito louco, cara, né? eu já vi muito isso. O aluno, ele pergunta a nota do amigo no simulado para ficar feliz que o cara foi mal. Porque ele também foi, mas ele quer que o cara vá pior. E já vi muitas vezes também, entrando nessa linha, a gente vive com isso, né? Então essas histórias são muitas. Gente mentindo nota, muito comum, tipo em um simulado, em uma prova. Gente, as pessoas mentem nota. Elas vão mal, elas falam que vão bem, aumentam pontos, para criar essa sensação de prestígio, né? Não sei como você enxerga. Claro, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade neoliberal que incentiva a competitividade. E muitas vezes o lado humano, né, o lado da amizade, da afetuosidade, ele pode ficar de lado, pode ficar excluído da equação, né? Então, quanto mais medo as pessoas têm, quanto mais medo da competição, mais favorável para que elas sintam medo uma das outras, né, e queiram se comparar umas com as outras. E é muito complicado mesmo manter uma amizade num clima desse, né? Então, acho que muitos alunos, e eu vejo isso no meu consultório em alguns momentos, não tem nem espaço mental para cultivar amizades, cultivar namoros, né? Muita gente falando assim, não, esse ano eu não vou namorar, não vou me envolver amorosamente com ninguém, porque o meu foco é o vestibular. E, gente, as pessoas precisam ter uma vida, né, para ir bem no vestibular. Não é só estudar, você precisa ter uma vida, você precisa fazer um esporte, você precisa namorar, e você precisa ter amizades também. Isso faz parte da vida, faz parte de ter uma vida saudável. Se você não estiver saudável, como é que você vai estar bem, né, para fazer uma prova? Então, muitas vezes, essa competitividade acaba excluindo a amizade mesmo da equação, e as pessoas levam em conta só o estudo, e isso é um engano, né, porque todo esse arcabouço de experiências, né, todo esse baú de experiências emocionais, ele compõe a nossa bagagem na hora da gente prestar uma prova, né? Então, é um engano deixar a amizade de lado, Gui. Legal demais, Legal, né? Vitor. Nossa, muito obrigado. A gente fica... Dá vontade de ficar conversando fica 3 horas, né? A gente ficou muito feliz com as suas palavras, com você disponibilizar o seu tempo pra gente. E já deu para ver que em outras situações a gente pode estender esse bate-papo, porque esses aspectos emocionais, eles influenciam em uma gama de situações para os vestibulandos e até para outras pessoas que estão nos assistindo também. Tá? Então a gente volta a estender um convite para você em outra oportunidade, mas agradecemos porque a gente daqui a pouco vai virar a página aqui no programa. Então, muito obrigado, Vitor, e boa noite para você, viu? Vitor, que honra, viu? Obrigado, obrigado. E eu acho que fica a dica, né, para quem quiser saber mais sobre isso, quem precisar de ajuda. O Vitor Maleb é um cara incrível para você conhecer, saber, e ele tem muita informação ainda para passar sobre isso, né? Fica uma super indicação, então. Valeu, gente. Muito obrigado. É uma honra para mim.